Nesse momento eu quero dividir uma mensagem com você que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Isso mesmo, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e encheu de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a um dos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Pessoal, essa mensagem ela é muito conhecida de todos. Talvez você já deve ter ouvido falar do filho pródigo. Talvez alguém já te contou essa história em um momento em que queria trazer para você alguma reflexão. Talvez você já viu por aí, já ouviu por aí vídeos, áudios falando sobre o filho que se distanciou da casa do pai, que passou por alguns momentos de dificuldades, mas que caiu em si e lembrou que na casa de seu pai até os empregados eram bem tratados. Porém, hoje eu não quero trazer para você a perspectiva, a visão do filho pródigo que foi embora e que voltou. Eu quero trazer para você um olhar do pai apaixonado, porque a Bíblia vai dizer que ele pediu a seu pai metade dos seus bens, aquilo que era por sua herança. E o pai certamente o deu e deixou com que ele vivesse, deixou com que ele adquirisse experiência, deixou com que ele saísse da sua casa. E passando por tudo que ele passou, enfrentando tudo que ele enfrentou, ele volta para a casa do seu pai. E a Bíblia vai dizer que mesmo ele de longe, mesmo ele distante, o pai o avistou e correu em sua direção. É isso que eu quero dizer para você. Talvez hoje você se encontre afastado da casa do pai. Eu não estou falando afastado de uma igreja, eu não estou te falando afastado de uma placa denominacional, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando afastado da presença de Deus, afastado de um relacionamento íntimo com Deus. Talvez hoje você se encontre afastado daquela relação que você tinha com Deus. Por quê? Porque em um determinado momento da sua vida você achou que precisava viver outras experiências. Chega um determinado momento das nossas vidas que nós damos um repente, vamos dizer assim. E nesse repente nós achamos que sabemos de tudo. Nós acreditamos que já temos o domínio de todas as coisas. E decidimos partir, decidimos viver a nossa própria vida. Mas igual o filho pródigo, igual aquele homem, nós nos decepcionamos. É uma felicidade que não preenche, é uma alegria momentânea. São situações que eram para trazer paz para a nossa vida, que era para trazer equilíbrio, que era para trazer esperança, mas que longe do Pai, eu estou dizendo longe do Pai, tudo não passa de algo momentâneo.
É uma felicidade que não preenche. É uma paz. Uma paz de fachada. Engraçado que, assim como aquele homem caiu em si e falou: não, eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso dar continuidade à minha história. Eu preciso dar continuidade ao meu propósito. Sabe por quê? Porque todo o processo é indicativo de um propósito. Tudo aquilo que nós passamos é indicativo do nosso propósito. Tudo aquilo que nós enfrentamos vai nos direcionar para o nosso propósito. Hoje você está afastado da casa do Pai. Talvez você esteja afastado do seu relacionamento com Deus, mas isso foi para gerar em você uma experiência profunda, para que você entendesse que é em Deus que você encontra a felicidade que você precisa. E o que me chama mais a atenção é que quando o filho volta para a casa do pai, o pai se alegra, o pai festeja, o pai celebra, o pai pega a melhor roupa, o pai manda dar um banho, o pai pega o melhor novilho, o pai faz uma festa. É isso que Deus está dizendo para você, querido. Volta para casa. Volta para o relacionamento que você tinha comigo. Volta a conversar comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Deus está dizendo: eu preciso me relacionar com você. Você precisa entender que o seu lugar é em casa. Você precisa entender que o seu lugar é naquele momento em que você me chamava para conversar, em que você compartilhava comigo. É aquele momento em que você trazia a sua vida. É aquele momento em que você colocava o seu coração nas minhas mãos. Os versículos que nós lemos ainda falam mais que aquele pai amoroso. Ele olha para o povo e fala: o meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi encontrado. A partir do momento que você sai do propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, a partir do momento que você quer viver os seus sonhos e não os sonhos de Deus, você sai do propósito, você se perde no caminho, você fica perdido. A partir do momento que nós queremos viver as nossas vidas como se nós não tivéssemos como dar conta dela para alguém, nós ficamos perdidos no caminho. Talvez você se encontre morto em casa. Você que está me assistindo, talvez você se encontre morto. Eu não estou falando de uma morte física, aqui não está falando de uma morte física, mas talvez os seus sonhos estão mortos, os seus projetos estão mortos, a sua vontade de viver. Foi isso que aquele homem, em um determinado momento da situação, parou para analisar. Na casa do meu pai eu tinha objetivos, eu sonhava na casa do meu pai, eu tinha metas para serem cumpridas na casa do meu pai. E aqui a única coisa que passa na minha mente é: eu preciso comer, eu preciso sobreviver, eu preciso achar comida, eu preciso me alimentar. Quando nos afastamos da casa do Pai, quando nos afastamos da presença do Pai, automaticamente os nossos sonhos morrem, automaticamente os nossos objetivos morrem. Para você que está me assistindo, o Pai está dizendo que a mesa dele é inclusiva. Jesus está dizendo para você, Deus está dizendo para você: a minha mesa é inclusiva. Eu não excluo ninguém, eu não abandono ninguém, eu não largo ninguém. A minha mesa, ela é inclusiva e existe um lugar para você. Ache o seu lugar em Deus, ache o seu lugar na casa do Pai, ache o seu lugar, volte para o seu lugar, ainda que isso represente um regresso, ainda que isso represente um retorno, sempre volte para a casa do seu Pai. Entenda isso, porque é melhor regressar, voltando para a casa do Pai, voltando para a presença do Pai,
do que querer prosseguir sem Ele. É melhor dar um passo para trás, entendendo que isso é um impulso para você se lançar na presença do Pai, do que querer prosseguir sem a presença dele. Você que é filho, entenda, existe um lugar na casa do Pai para você. Que Deus te abençoe.